Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse tão grande amor que nos amou, que nos salvou, que nos resgatou da morte. Esse amor que cuida de nós. Nós te louvamos, Senhor, nós te glorificamos, ó nosso Deus. Aleluia. Por favor, pegue a sua Bíblia, no livro de João, no capítulo 21. Nós já lemos no início do culto, os versículos de 1 a 8. Eu gostaria de ler a partir do versículo 15. Agora a partir do versículo 15, que diz assim: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Cuida das minhas ovelhas. Podem se assentar. Quando você, irmão, irmã aqui que está nesse lugar, quando você olha para a sua história, para a sua caminhada cristã, você consegue enxergar o cuidado de Deus com você, ou melhor, você consegue perceber a paciência de Deus na sua vida. Sinceramente, você deu muito trabalho para Deus? Ou mais sério, você tem ainda dado muito trabalho para Deus? No cuidado, com suas falhas, com seus erros, e Ele com amor eterno, cuidando. Eu, quando estava preparando essa mensagem, comecei a refletir sobre essa pergunta, e eu cheguei à conclusão, assim, fui lembrando de alguns fatos, assim, na minha vida, que eu prefiro poupar vocês deles. E eu cheguei à conclusão de quanto eu dei trabalho para Deus, irmãos. Lembro de algumas situações, de algumas crises na fé que eu tive. Teve uma ocasião que eu estava tão complicado que eu cheguei a questionar, acredite você, a questionar a existência de Deus. Teve uma fase na minha vida assim, né? E fico pensando que se Deus fosse eu, né? Se Deus agisse com amor humano, com amor limitado, em cada vez que eu, ao invés de agradecer, eu murmurava, sabe? Quantas vezes eu fiz isso? Numa mínima situação, aí diz, olha, eu vou desistir, eu não creio mais, ou desisto disso. E se Deus tivesse um amor limitado por nós, nós estaríamos perdidos. No meu caso, eu não estaria aqui, mas Deus, pelo seu amor, pela sua graça, me trouxe até aqui, tem me amado até aqui. E eu sei que se você olhar com sinceridade para a sua história, para a sua trajetória, você vai ver esse cuidado, essa paciência, esse amor que não desiste. E quando eu olho para as personagens bíblicas, sobre esse assunto, vejo que Pedro é aquele que mais chama a nossa atenção. Eu já disse isso aqui na igreja, que o apóstolo Pedro é um dos personagens
preferidos meu, de fato, ele é um dos personagens assim mais preferidos da Bíblia, e é justamente porque os evangelhos retratam ele de uma forma muito humana, né? Não esconde os defeitos, as falhas, e porque ele tem muito mais história sobre ele contada. E é exatamente por isso que nós nos identificamos com Pedro. Pedro, que é esse homem conhecido pelo seu temperamento forte, é um homem simples, que falava o que pensava, né? E que, apesar das suas falhas, Deus chamou esse homem com seus defeitos e transformou esse homem num grande homem de Deus, um servo de Deus. E quando a gente olha para a história dele, a gente vê isso que foi cantado pelo coral aqui, que esse amor eterno que me chamou, que me salvou, que cuidou, e que eu desprezei. Pedro algumas vezes desprezou o amor de Deus, às vezes até sem compreender, sem saber. Eu queria chamar a sua atenção, por exemplo, uma passagem na vida de Pedro, que está lá no livro de João, capítulo 1, os versículos 40 a 42, quando diz a Bíblia ali que André, que era irmão de Pedro, havia conhecido Jesus primeiro, e ele levou Pedro até Jesus e apresentou Pedro a Jesus. E diz a Bíblia que Jesus olhou nos olhos de Pedro e disse: você é Simão, filho de João, mas você vai ser chamado Pedro. Pedro não chamava Pedro, foi Jesus que deu esse nome para ele. Com essas palavras, o que Jesus estava dizendo para Pedro é: eu sei quem você é, e eu sei o que você vai ser. Está dizendo, eu tenho planos para a sua vida, você vai ser uma pedra, a palavra Pedro, né, pedrinha, você vai ser uma pedra importante na construção da minha igreja. Nessas palavras aqui. E de fato, Pedro se tornou um discípulo de Jesus. E aí quando você olha a história dele, você vê assim, na história de discipulado de Pedro, vários altos e baixos, que nos ensina muito, que tem muito a ver com as dificuldades e as dúvidas, as crises que nós enfrentamos na vida cristã. Uma outra passagem de Pedro é Mateus 14, a partir do versículo 22, aquele episódio que ele anda por sobre as águas. A gente vê ali ele oscilante. Pedro é aquele que corajosamente pede para Deus: deixa que eu ande, pede para Jesus, né? Deixa que eu ande por sobre as águas, e Jesus permite, mas ele que é aquele que em seguida duvida e começa a afundar com medo, coragem, medo. Outro texto, Mateus 16, mostra Pedro com uma fé oscilante. Lá, quando Jesus pergunta: quem dizem que eu sou? No capítulo 16, a partir do versículo 8, Pedro faz aquela declaração magnífica: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele faz essa declaração, inclusive é elogiado por Jesus, mas ele é aquele que pouco tempo depois já achou no direito de aconselhar Jesus, e é para ele que Jesus olha e diz: arreda-te, Satanás, para Pedro. Pedro é aquele que no Getsêmani ora com Jesus durante uma hora, um tempo, naquele dia mais difícil, aquela noite mais difícil para Jesus. Ele ora com Jesus, mas é aquele que depois da oração tira a espada da cintura e corta a orelha do soldado. É Pedro, não é? Todavia, Jesus tinha um propósito na vida desse homem, e ele usava cada uma dessas situações para mostrar o seu amor, o seu cuidado, mostrar a graça dele sobre Pedro. Em cada uma daquelas cenas, Jesus ensinava uma lição para Pedro e demonstrava que o amava. Se Jesus fosse um de nós, talvez em algum momento desse, Jesus descartasse Pedro. Dissesse: não, olha, chega, eu tentei, mas você não tem jeito.
né? Você não serve para ser meu discípulo. Mas não, Jesus não fazia assim. Ao contrário, Jesus cuidava dele e demonstrava esse amor que não desiste. E das histórias assim mais fortes de Pedro, é a história em que ele nega Jesus, ele chega a negar Jesus. Em Lucas 22, quando conta essa história, os bastidores dessa história, narra um diálogo que Jesus teve com Pedro, em que Pedro, ele começa a conversar com Jesus, e Jesus disse: olha, Pedro, sabe de uma coisa? Eu vou te contar um segredo. Satanás veio pedir para te tentar, para te peneirar como se peneira o trigo. Jesus não disse que não permitiu, Jesus permitiu. Era propósito dele, tudo aquilo era propósito na vida de Pedro. E quando ele disse isso, ele diz: olha, é possível que você, e não só você, mas os discípulos vão fraquejar na fé. E ele, nessa palavra, Jesus disse assim: porque quando se machuca o pastor, as ovelhas se dispersam. E aí Pedro se levanta no jeitão dele e diz: Senhor, o Senhor deve estar enganado comigo, não é possível. Eles vão te trair, todos vão te trair, mas não, Senhor, eu não. O Senhor está enganado comigo, eu vou contigo até a morte e eu não te abandonarei. E foi nesse contexto que Jesus disse: Pedro, essa noite mesmo, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí você conhece a história, diz a Bíblia que Pedro negou Jesus. O texto de Mateus dá mais detalhes, diz que ele não só negou, né? Diz que na primeira vez ele negou, na segunda vez ele jurou, diz: eu nunca vi esse aí. Né? E na terceira vez, diz a Bíblia que ele praguejou, não sei o que ele disse. Né? E quando termina esse fato, quando passa essa história, diz a Bíblia que em seguida o galo canta. O galo cantou. E Pedro caiu em si. Ele viu o que ele tinha feito. Ele tinha traído o seu amigo. Ele tinha traído aquele, não sei se você sabe, mas Pedro Jesus no início do seu ministério, pode ter morado na casa de Pedro. Né? Jesus ficou um tempo hospedado, morava na casa de Pedro, ou Pedro deve ter cedido um dos seus imóveis para Jesus morar. Eles moravam muito perto, eles tinham uma amizade muito grande, mas aqui Pedro está negando, dizendo: eu nunca vi esse homem. E o texto aqui de Lucas 22, você vê o versículo 62, diz a Bíblia que quando ele negou, nesse exato momento, Jesus estava sendo julgado, né, para ser crucificado. Ele sai de um lugar para outro e passa no pátio. E nessa hora Jesus olha e vê Pedro. Pedro vê que Jesus viu ele. Né? Olhar de Jesus. Mas o olhar de Jesus, eu entendo que não era um olhar de acusação, não era um olhar de condenação, mas um olhar de compaixão, de ternura, do tipo: Pedro, não desiste, eu te avisei que isso ia acontecer, eu sabia que isso ia acontecer. Pedro, não desanima. Mas apesar disso, nesse texto diz que Pedro chorou amargamente. Ele saiu dali e chorou amargamente. E a história continua. A gente sabe que quando você lê a sequência do texto, de fato Jesus é crucificado, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscita, né, conforme a palavra. E depois da ressurreição, nós vemos principalmente no Evangelho de João, Jesus tratando e recuperando, curando a alma de cada um dos seus discípulos. Chega para os discípulos, ele conversa em cada um em particular. Inclusive ele tem que ter um particular com Tomé, que duvidou. E aqui no capítulo 21, é o capítulo em que ele precisa ter esse encontro com Pedro para tratá-lo, para curá-lo. Mas eu vejo aqui no capítulo 21, a gente encontra Pedro aqui bem desanimado, gente. Decepcionado, envergonhado consigo mesmo. E quando a gente está numa cena dessa, a gente tem a tendência de desistir de tudo. Né? Eu penso que Pedro deve ter analisado a vida dele e diz: olha, aquela vez que eu vacilei lá no mar e afundei,
Ele me perdoou. Aquela outra vez que eu falei aquela bobagem, Ele me repreendeu. Ele me perdoou, mas dessa vez não dá. Fui longe demais. E Ele está colocando um limite aqui para o amor de Deus, para a graça de Deus. Ele diz, até aqui eu sei que Ele me perdoaria, mas aqui eu fui longe demais. Eu tenho a impressão que Ele não se sente perdoado, ou que, mesmo sendo perdoado, Ele não se sente digno do perdão de Jesus devido a tamanha traição. Mas quem merece? Quem de nós merece ser perdoado? Bom, mas Pedro aqui desiste de tudo. Essa é a cena que eu vejo no capítulo 21, que foi lido aqui pelo diácono Osni, desistindo de tudo. Mas o que eu vejo mais poderoso aqui é que, apesar disso, Deus, Jesus Cristo, não desistiu dele. E ele precisa passar por esse processo de restauração, precisa de cura, precisa ser tratado. E é importante sempre nós pensarmos nisso, que apesar das nossas falhas, por mais que a gente erre, por mais que a gente tropece, Jesus não desiste de nós. Jesus não desiste de você. Isso é a graça. Isso é o amor de Deus. O amor de Deus por nós. E que você, nessa manhã, possa se permitir, com essa história de Pedro, ser tratado por Jesus, ser curado por Jesus. Porque, pensa, Pedro estava muito decepcionado, e decepcionado com ele mesmo. Às vezes ele se decepciona com as pessoas, já é tão difícil a gente se recuperar. Mas imagina você decepcionado consigo mesmo. E esse é o caso de Pedro. Ele estava envergonhado, ele não tinha cara para enfrentar aquela situação, e por conta disso ele estava meio sem rumo, meio sem direção. E a sequência do texto indica que Pedro pensou em voltar atrás. Eu vejo isso até pela atitude que ele toma. Ele chega para os outros liderados dele e diz, olha, sabe de uma coisa, eu vou voltar a pescar, eu vou pescar. Pedro há muito tempo que não pescava, porque Pedro, antes de ser um discípulo, ele era um pescador de peixe. É lá em Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11, a palavra diz que ali o Senhor fez um milagre na vida de Pedro e o convidou para deixar de ser pescador de peixe e tornar-se um pescador de homens. Então, há muito tempo Pedro não pescava, mas agora, diante dessa situação de desânimo, essa crise que ele estava enfrentando, ele diz, olha, sabe de uma coisa, eu vou voltar a pescar. E com essas palavras, ele estava deixando de ser pescador de homem, entendo assim, representa isso, e voltando ao que fazia antes, voltando às velhas práticas. E muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, nós agimos como Pedro. Quando a gente passa por uma situação, quando algo não dá certo na nossa vida, a nossa tendência, nesses momentos de aflição, nesses momentos de luta, nós resolvemos desistir. Pessoas que dizem assim, eu não aguento mais esse trabalho, eu não aguento mais esse chefe, estou fora, chega. Eu cansei de lutar por esse casamento. Quantas pessoas que agem assim? Pastor, esse menino não tem jeito, chega. Eu não tenho mais paciência, eu não aguento mais. Pessoas que dizem assim, eu não nasci para isso. Eu não nasci para ficar sofrendo, né, e por isso, não vou mais à igreja. Quantas vezes a gente ouve essa frase? Ou, eu não vou mais ajudar em nada. Esse ano é um ano de descanso, um ano sabático para mim na igreja. Não quero nenhum cargo, nenhuma função. Pastor, para mim não tem jeito. Pastor, desisto, em outras palavras, eu vou voltar a pescar. Eu não sei qual que é a sua situação, se você de alguma forma tem pensado em desistir, em parar, mas a palavra de Deus para nós aqui é essa. Meu irmão, no nome de Jesus, não desista, não desanima, não desista de viver, não desista de servir ao Senhor. A palavra para nós é aquela que Pedro disse, para onde iremos nós? Para onde nós vamos, se só Jesus tem palavra de salvação? A gente pode
lê aquela palavra do Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Mas quando a gente olha para esse texto, nós vemos aqui Pedro, não assim, Pedro desanimado. E o desânimo é contagiante quando o líder diz, olha, sabe de uma coisa, eu vou pescar. Os companheiros dele também decidem ir com ele. Diz a palavra que eles foram pescar, passaram a noite inteira tentando todas as suas artimanhas, toda a sua experiência, usando tudo que eles tinham de prática, mas passaram a noite inteira e não pegaram nada, não deu nada certo naquela noite. Mas é óbvio, eles estavam caminhando na direção errada, fora do propósito de Deus, o propósito que Deus tinha para a vida deles. E o que é pior de tudo, é uma das primeiras vezes que os discípulos estavam indo sem Jesus, com eles no barco. Eles decidiram ir sem Jesus no barco. E aí, meu irmão, sem Jesus em nossa vida, sem Jesus na direção, sem Jesus nos mostrando os seus propósitos, nós vamos sim de mal a pior. Exemplo de gente que foi de mal a pior quando disse não para Deus, Jonas, profeta Jonas. Profeta Jonas, diz a Bíblia, que quando ele virou as costas ali para o propósito de Deus, ele estava na cidade, da cidade foi para o cais, do cais foi para o navio, do navio foi para o casco do navio, do casco do navio, onde que ele foi mais? Para o fundo do mar, para a barriga do peixe. Mas quando fazemos o contrário, também isso se percebe, porque não existe lugar mais magnífico para se estar do que estar no centro da vontade de Deus, de perguntar para Deus, o que o Senhor deseja comigo, o que o Senhor planejou quando me chamou lá atrás, quando o Senhor colocou um André na minha vida para me levar, para me apresentar ao Senhor, o que o Senhor pretendia comigo? É maravilhoso nós vivermos com a bênção de Deus, com a direção de Deus em nossa vida, em nossa história. E aí, Pedro e os demais discípulos vão para aquela noite de pesca. Nada deu certo. Eu digo que aquela foi uma das piores noites na vida de Pedro. Uma das piores noites na vida de Pedro. Estava desorientado, sem rumo. Mas a Bíblia também fala sobre a noite, né? A Bíblia diz assim que o choro, como que é? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se você está em João 21, veja o versículo 4. Diz a palavra que quando começou a despontar o dia, Jesus Cristo apareceu e estava lá na praia. Eles nem perceberam que era Jesus, mas Jesus estava lá com o nascer do dia. E ele diz, olha, Jesus veio ali para dar um rumo para aqueles homens que estavam desorientados. Mas veio, sobretudo, dizer para eles, olha, eu não desisti de vocês. Eu não desisti de vocês. Se você olhar o versículo 5, acompanha aí. Versículo 5, Jesus pergunta para eles, filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Vocês têm alguma coisa para comer? E eles responderam, não. Não, eles estavam desorientados mesmo, não tinham nem levado algo para comer. Né? Mas diz a Bíblia que Jesus estava lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é pasto, Ele é alimento, Ele é água. Jesus nos satisfaz, irmãos. E aí Jesus perguntou, vocês têm o que comer? Eles disseram, não temos. E aí Jesus disse, olha, claro. O que Jesus faz com eles? Jesus vem naquele momento em que eles estão desorientados e retoma a trajetória deles, assume aquela situação. E diz para eles, olha, faz uma coisa, pega a rede e joga do lado direito do barco, e vocês vão encontrar peixe.
Essa cena é uma das cenas mais curiosas que eu acho na Bíblia, porque é um negócio meio ilógico, né? Se a rede está aqui, o barco é pequeno, e a rede está aqui do lado esquerdo, você jogar para o lado direito, que diferença vai fazer? Não, se diferença faz, porque quem está mandando é o Senhor do universo. E se Ele manda, Ele sabe o que faz, Ele tem autoridade, Ele tem poder para fazer. E Ele está ali dizendo, é como se Ele dissesse para Pedro e para os discípulos: vocês estão indo na direção errada, vocês estão obedecendo, faça isso. E Ele dá essa ordem. Eles não sabiam quem estava na praia, eles não reconheceram que era Jesus ali. E eles, mesmo não sabendo, eles entendem, aquela voz tem autoridade, tem poder, aquela doce voz é familiar para eles. Vocês entendem isso, irmãos? E aí, eu penso assim, um experiente pescador como Pedro. Pedro foi dono de uma empresa grande de pesca, tinha sócios e tudo. Ele poderia questionar assim: olha, quem é esse cara aí para me ensinar a pescar? Eu passei a noite inteira aqui. Poderia fazer isso, mas aquela voz tinha autoridade, ele nem ousou questionar. Ele diz a Bíblia que ele obedeceu, ele pegou a rede, jogou do outro lado e em seguida tentou tirar. E já não podia tirar, diz a Bíblia, por causa da grande quantidade de peixes que estava naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu digo isso, eu leio essa palavra aprendendo que Jesus sabe o que é melhor para mim e para você. Ele tem um caminho, ele tem uma direção. E eu digo isso não porque Jesus conhece o caminho. É mais do que isso. A Bíblia diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém pode ir a Deus, ninguém pode ir ao Pai se não for por Ele. E eu destaco aqui nessa palavra o poder da voz de Jesus. Ele tem poder de cura, Ele tem poder de acalmar as tempestades, Ele tem poder de ressuscitar os mortos, Ele tem o poder de levantar o abatido, mas sobretudo Ele tem poder de curar os nossos corações feridos, de salvar a nossa alma perdida. Jesus tem esse poder, e quando nós ouvimos e obedecemos as suas palavras, o mar que não era para peixe, fica cheinho deles. Amém? Então vale a pena a gente seguir Jesus, vale a pena a gente obedecer Jesus. Se você se sente desorientado na sua vida, busque esse amor que não desiste, esse amor que nunca te abandona. Por mais difícil que seja a sua noite, se há trevas na sua vida, no seu caminho, a primeira coisa que você precisa fazer é olhar para Jesus. E o dia vai nascer sobre a sua vida. Ouça a voz dele e obedeça, porque ele lhe dirá o caminho. Creia nisso. Ele vai restaurar a sua vida. Ele vai mostrar o propósito que ele tem para você. Ele vai dizer: eu não desisto de você. Essa é a palavra. Eu quero que você olhe na sua Bíblia agora, a partir dos versículos 15. Se você olhar aí na sua Bíblia, essa palavra, aparece aquelas 3 perguntas que Jesus fez, né? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? O que essa cena nos ensina? O que essa parte nos ensina? Diz a Bíblia que os discípulos levaram os peixes pescados para a janta. Chegam lá, o jantar já está pronto. Para nos alimentar, Jesus não precisa dos nossos recursos. Ele tem recurso suficiente para alimentar a nossa alma. Então eles, depois de jantarem, a janta foi pão e peixe assado. Depois disso, ele decide ter um particular com Pedro. Quando você lê a sequência do texto, dá a sensação de que Jesus estava possivelmente caminhando com Jesus na praia. Pedro e Jesus estavam caminhando ali, fazendo uma caminhada pela praia. E é nessa caminhada que Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas? É curiosa essa pergunta. Dizer assim: Pedro, você me ama? Depois, né, eu fico imaginando essa cena, eu fico imaginando Jesus contando algumas coisas e Pedro achando graça, rindo, ou Pedro contando como que foi aquela noite para Jesus, Jesus sorrindo, mas chegou uma hora que tinham que falar sério, né?
sei se você imagina Jesus sorrindo, não sei, eu imagino. Você imagina? Amém? Amém. Que alguns olharam estranho assim para mim, né? Então, Jesus sorria, eu creio. Então, aí chegou um momento de falar sério, e falar sério é olhar no olho de Pedro e dizer, Pedro, tu me amas. Sabe por que essa mensagem é muito dura, é complicada até de entender? Porque Jesus nunca tinha feito essa pergunta para Pedro, mais uma vez, sem que Jesus perguntasse. Pedro se ofereceu, disse, Senhor, você sabe que eu te amo? Uma vez lá um pouquinho antes da crucificação, lembra da história? Ele fez juras de amor a Jesus e disse que amava Jesus incondicionalmente, que todo mundo ia abandonar, menos ele. Lembra desse fato? Foi lá que Jesus disse, Pedro, não diga assim, porque nessa noite você vai me negar 3 vezes. Você conhece a história. É dura essa pergunta agora. Pedro, você me ama, Pedro? Essa pergunta. Você me ama? E diz a Bíblia que Jesus, que Pedro, aqui constrangido, ele diz, Senhor, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Né? Tem um detalhe nessa história que, quando o estudo desse texto ensina para a gente, por exemplo, que na língua portuguesa, você tem uma palavra apenas que a gente usa como amor, né? Amor, a gente fala em amor, a palavra amor serve para várias circunstâncias e situações. Na língua grega é diferente, na língua grega existe uma palavra para cada tipo de amor. Né? Por exemplo, existe o amor romântico entre um homem e uma mulher, é chamado de o amor eros. Né? Esse não é tão citado na Bíblia, né? Não é citado na Bíblia. Agora, na Bíblia é citado 2 tipos de amor, que é bem conhecido. O amor ágape, né? Qual que é o outro? O amor filéu. O que é o amor ágape? O amor ágape a gente fala que é o amor de Deus, é um amor ilimitado, incondicional, gracioso, é o amor apesar de. O que é o amor apesar de? Né? Apesar de você ser um pecador, uma pecadora, eu te amo, apesar das suas falhas, apesar dos seus erros, mesmo que eu ainda te amo, ainda que, né? Apesar de suas falhas. Aí tem o amor filéu, né? O amor filéu é o amor humano, falho, limitado, incondicional, e às vezes é um amor até mesmo interesseiro, é o amor se. Né? Se você me der isso, eu vou gostar de você. Se você se tornar assim, se você mudar, entendeu? É sempre um amor que cobra, que espera algo em contrapartida. Nessa passagem, há um detalhe interessante aqui, irmãos. Porque quando Jesus pergunta para Pedro, Jesus faz a pergunta em ágape. Ele está dizendo, Pedro, tu me amas com amor ágape? Mas a resposta de Pedro é diferente. A resposta de Pedro é em um amor filéu. Ele está dizendo, Senhor, eu te amo com um amor filéu, com um amor limitado. Ele está respondendo de uma forma, mais humilde. Ele está dizendo, o senhor sabe que eu não consigo te amar num amor ágape. O senhor sabe o que eu fiz, o senhor sabe. Eles estão olhando ali um no outro, o senhor sabe tudo. Não adianta eu esconder as coisas para o Senhor. Mas esse é o detalhe do texto. Jesus pergunta, você me ama com amor ágape? E Pedro responde, eu te amo com amor filéu. Isso acontece na primeira vez, a primeira pergunta é feita assim, a segunda pergunta é feita assim. Mas na terceira pergunta, Jesus muda as palavras. Na terceira pergunta, a pergunta que Jesus faz é, Pedro, então você me ama com amor filéu? Você me ama? Mesmo do teu jeito você me ama? E aí Pedro diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabe que eu estou sendo sincero, o Senhor conhece,
tu sabes que eu te amo. Que maravilha essa palavra. Eu queria aqui para a gente orar, fazer algumas observações aqui sobre essa parte do amor que não desiste. Primeiro é que essa fala de Jesus, tu me amas, com Pedro, mostra que Deus nos conhece e que Ele sabe as nossas limitações. O padrão de Deus é altíssimo demais, o padrão do amor de Deus, o que seria a forma que a gente deveria amar, é um padrão altíssimo demais. E nós não conseguimos. Então Ele diz, olha, eu quero que você me ama assim, mas diz, Senhor, eu não consigo, eu só consigo te amar assim. Aí eu entendo que Jesus, na sua humildade, então diz, tudo bem. E aí Jesus desce da sua glória e vem aqui com a gente, se relacionar com a gente e nos aceitar com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, nos amar. Apesar do que somos, Ele nos aceita, Ele não desiste de nos amar e nos aceita apesar das nossas falhas. Isso é a graça de Deus. Jesus não errou com você. Assim como o Senhor não cometeu um erro com Pedro, ele sabia quem era Pedro, ele sabia o que Pedro poderia passar, ele conhecia as limitações dele, por isso ele nunca o abandonou. Jesus também conhece as suas limitações, conhece as suas lutas, conhece as suas dificuldades, por isso quando você vai diante dele, Ele te aceita, Ele te abraça com essa graça maravilhosa. Ele não errou com você, Ele sabia quem era você, Ele sabia a sua história, o seu nome, Ele conhece inclusive os seus pecados, as suas falhas, e ainda assim Ele te ama. Um amor que não desiste. Oh Senhor, eu só consigo te amar com amor filéu. Meu amor muitas vezes por ti é interesseiro, meu amor por ti muitas vezes é falho. Quantas vezes eu peco, quantas vezes eu prometi que não pecaria e acabo pecando. E aí Jesus diz, tudo bem meu filho, vem aqui, me dá um abraço, eu vou te ajudar. Eu te amo, por isso eu não te abandono. Tem pessoas que fazem como Pedro, que escalam o tamanho da graça e do amor de Deus. Aí você falha, comete um erro aqui, e aí você diz, até aqui Deus me aceita. E tem muitas pessoas que por conta de algum erro, de alguma falha na vida, já decretaram a sua derrota. E diz, olha, para mim não tem jeito, pastor, eu já ouvi isso. Meu caso é um caso perdido. Mas nenhum caso é perdido diante desse amor que não desiste. A outra observação que eu queria fazer com vocês aqui é que Jesus repete 3 vezes a pergunta. 3 vezes por quê? Porque foi exatamente a quantidade de vezes que Pedro negou. Eu entendo que Jesus queria a cura completa desse Pedro. Assim como o Senhor não quer que a gente fique enfermo na alma, que a gente guarde mágoas, que a gente traga os nossos traumas. Ele deseja nos tratar e nos curar. Nessa manhã tem cura para você, meu irmão, para você, minha irmã. Se você crer, se você clamar, Ele pode te curar e te restaurar. A outra observação que eu faço aqui é que para cada resposta que Pedro dá, que amava Jesus, dizendo, Senhor, eu te amo mesmo que com amor filéu, eu te amo. Jesus diz para Pedro, então tudo bem, vai e apacenta, vai e cuida dos meus cordeirinhos. Aqui Jesus está restaurando o ministério de Pedro. Ele tinha um chamado na vida de Pedro, assim como ele tem um chamado na minha vida e na sua vida. Eu não sei como você tem feito a obra que Deus colocou na tua mão, como diácono, como presbítero, como servo de Deus, serva do Senhor, um jovem, você que canta, você que tem um chamado de Deus na sua vida. Como você tem usado isso? Se você tem desanimado, pensado em desistir, Deus está dizendo, se você me ama, faz isso que eu pedi para você. Mas mais do que isso, eu entendo aqui que Deus está estabelecendo um critério de relação, de caminhada com Ele, e esse critério é o amor. Ou seja, Deus não quer que nós façamos nada por Ele por obrigação.
Ele não quer que você esteja aqui todo sábado por obrigação. Ele não quer que você guarde os mandamentos por obrigação. Ele não quer que você abra mão disso ou daquilo por obrigação. Mas Ele quer que você faça isso porque você o ama. E a Bíblia diz que nós devemos amar Deus, nosso Senhor, porque Ele nos amou primeiro e a prova do seu amor foi a cruz do Calvário. E por causa disso nós devolvemos esse amor, essa expressão, essa palavra. Então o amor precisa ser a base do nosso relacionamento com o Senhor. Ele nos ama e nos salvou, e porque nós o amamos, nós andamos com Ele, fazemos a vontade dEle. Irmãos, o amor precisa ser a base de tudo que fazemos para o nosso Senhor Jesus. A nossa obediência precisa ter como base o amor. Essa é a única forma da gente vencer o pecado. Na verdade, a única forma, a única maneira de obediência que Jesus aceita, quando feita com a motivação do amor. É isso. É a única forma da gente vencer o pecado, porque o pecado é mais forte do que você. As tentações que vêm, cada um de nós temos tentações. Tem gente que tem tentações nas finanças, tem gente que tem tentação na área da sexualidade, pessoas que têm tentação no orgulho, todos nós temos, eu tenho as minhas tentações, que são muito mais fortes do que eu. Para eu poder vencer o pecado, que é mais forte do que eu preciso de uma força maior do que o pecado. E essa força é o amor. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Quando eu amo, eu tenho força para fazer aquilo que Jesus espera de mim. Você só pode dizer não para as suas vontades, para os seus desejos. Você só pode negar-se a si mesmo, se for por amor. E a pergunta que Jesus está fazendo para mim e para você nesse culto é: você me ama? Coloca o seu nome, em vez de Pedro aqui, nessa história, coloca o seu nome. Jesus está perguntando para você e citando o seu nome: você me ama? Então, se você me ama, viva aquilo que eu tenho para você. Viva a minha palavra. Se você me ama, diga não aos seus desejos. E aí, se você tiver essa motivação, você vai ter força para negar-se a si mesmo e para obedecer a palavra do Senhor Jesus. Foi por amar Jesus que os apóstolos uma vez foram chicoteados e presos e sofreram muito. E eles, depois de tudo, eles chegaram a dizer: foi um privilégio sofrer por Jesus, porque Ele sofreu por mim. E eu tenho esse privilégio. Quando a gente ama Jesus, a gente até sofre com alegria. A gente obedece com prazer. A gente faz aquilo que o Senhor pede para a gente com força e graça. Bom, a história de Pedro apresenta esse amor que não desiste. Pedro desistiu de tudo, mas Jesus nunca desistiu dele. Se você tem pensado em desistir, se você anda desanimado, Deus não desiste de você. Ele está aqui de braços abertos para te ajudar a levantar, a recomeçar, a retomar sua trajetória na vida cristã. Deus não se enganou com Pedro, eu digo, Deus não se enganou com você. Ele sabe das suas limitações, Ele sabe das suas falhas. E Ele está aqui te amando, insistindo, não desistindo de você, apesar de você. Você é o grande empecilho nessa relação, mas apesar de você, Ele te ama. Então aceita esse amor. O fato de Jesus não desistir de você é a maior prova de que Ele te ama. E saber que Jesus te ama deve ser o maior motivo para você não desistir. Amém? Queria que você ficasse de pé para a gente orar, para a gente buscar o Senhor juntos, pedindo a bênção de Deus, pedindo a graça do Senhor sobre nossas vidas nesse instante. Feche os seus olhos, busque ao Senhor. Se você tem pensado em desistir do Senhor Jesus, ou desistir de uma bênção que o Senhor tem te dado, se você já pensou em desistir de sua família, desistir dos seus sonhos, desistir do seu ministério,
Se você já pensou em desistir de orar. Se você já pensou em desistir da própria vida, de pessoas pensando em tirar a própria vida, desistindo, achando que ninguém os ama. Que você possa se apegar a esse grande amor, o amor que não desiste, o amor ágape, o amor de Deus sobre a sua vida. Com seus olhos fechados, vamos orar ao Senhor nesse instante. Pai, nós estamos em Tua presença e Te agradecemos por causa de Jesus, o grande amor que foi demonstrado por nós na cruz do Calvário. Deus, na nossa trajetória, somos muito parecidos com Pedro. Temos as nossas crises, as nossas dificuldades, Senhor, nós lidamos com os nossos medos, os nossos fracassos, que nos faz até mesmo desistir de nós mesmos. Que nós possamos aprender sobre esse amor gracioso, grandioso, poderoso, esse ousado amor que cantamos aqui, esse sublime amor que nos ama, que nos abarca, que não podemos descrever, que nós possamos entender o Teu amor, a Tua bênção, a Tua graça sobre nossas vidas. Nós nos colocamos na Tua presença nesse instante, ó Deus, pedindo que o Senhor abrace aquele que está desanimado nessa manhã, aquele que já pensou em desistir do casamento, desistir da família, aquele que estava pensando em desistir dos seus sonhos, dos seus projetos, porque tem lutado e nada tem mudado. Senhor, dá vitória para esse Teu filho, para essa Tua filha, pessoas que já foram assim tão envolvidos na Tua obra, tão dedicados na Tua obra, mas que algum tempo desanimou e já não é mais a mesma pessoa. Senhor, renova o dom sobre essa pessoa, renova com o Teu Espírito Santo, batiza com o Teu Espírito Santo, dá capacitação, levanta o abatido, traz cura às nossas almas, às nossas vidas. Ó Deus, nós oramos, nós clamamos para que o Senhor trate os nossos corações, as nossas lutas, as nossas crises emocionais, pessoas que estão lidando com a depressão, lidando, meu Deus, com a desistência da vida, que o Senhor possa agora mostrar, revelar o Seu grande amor, trazendo a Tua graça restauradora, trazendo cura, tirando de nós todo medo, Senhor, e nos ajudando a viver na Tua presença. Que nós possamos, meu Deus, crer cada vez mais na Tua palavra. Nós oramos ao Senhor no nome de Jesus. Aleluia.